Sabe, tudo gira em torno na nossa vida, toda guerra, toda batalha do diabo contra a nossa vida, não é no que nós fizemos, mas é no que Deus fez para que através de nós possamos fazer amanhã. É no quanto que Deus apostou e investiu na sua vida desde o ventre da sua mãe. Na verdade, é antes do ventre, porque a Bíblia diz no livro de Salmos que antes que eu te formasse, no ventre materno, eu te conheci. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados antes, quando nenhum deles havia. Então eu estou aqui para dizer para você, nesse bom dia de hoje, desse domingo, que muito do que você vive hoje é uma batalha para que você não viva amanhã o que Deus planejou. Muito das lutas, das dificuldades, das batalhas que vêm para nos frear, para nos parar hoje, são todas artimanhas, estratégias malignas, porque Deus colocou algo grande em você. E é você que precisa realizar, é através das suas mãos que Deus quer fazer. Ao longo dos anos, a gente escuta muito dizer assim: não se preocupa, se você não fizer, Deus levanta outro e faz. Irmãos, eu estou começando a desacreditar nisso. Eu acredito que existem pessoas que vão ser abençoadas pela minha vida no dia em que eu me posicionar. E quanto mais eu adiar esse posicionamento, mais essa bênção na vida de outras pessoas vai ser adiada. Mas um dia eu vou dar conta disso diante de Deus. Sabe, o meu maior temor na vida, quando eu deito, Deus é minha testemunha, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, o meu maior pensamento, o meu maior temor é um dia estar diante do Senhor e prestar conta da sua vida diante dEle. Ele me perguntar: Dalila, como você cuidou da Rebeca? Como você cuidou da Aurilene? Esse é um dos meus maiores temores, eu chegar diante de Deus e eu não vou poder dizer para Ele: Deus, sinto muito, é porque a Aurilene não queria nada. Eu acho que essa desculpa não vai valer. Não vai dar certo. Embora que eu sei que cada um de nós é responsável por aquilo que semeia. Mas eu venho aqui hoje falar para você: Deus formou você com um propósito e Ele colocou uma identidade única em você. E muito do que você viveu e vive não é a respeito apenas de um inimigo malvado que quer destruir você. É porque mesmo que o diabo não saiba exatamente qual é o propósito, quando vem de Deus, ele sabe que é algo grande. E ele sabe que você, na mão de Deus, é uma bomba atômica, é algo que pode transformar uma situação. É por isso que vem tantos contra-ataques. Sabe, eu e o Daniel, a gente diz assim, muitas coisas na nossa vida, a gente fala no popular, é no peito e na raça. A gente vai arrastando nos peitos, como se diz no popular. Na raça. Muitas vezes sozinhos. Sem Deus nunca. Sozinhos aqui, muitas vezes, né? Porque existem momentos que Deus prepara para que a gente caminhe sozinhos mesmo. Tem batalhas que são nossas. Deus prepara também. E em outras que Ele sabe que a gente precisa, Ele levanta Arão e Ur para sustentar os nossos braços. Eu não sei qual é o momento da batalha que você está vivendo agora, mas seja ela qual for, eu quero dizer para você: não desista e não pare, porque no final existe um propósito. E não é sobre quem você é hoje, mas é sobre o que você vai fazer amanhã e sobre quem você será amanhã. Amém? Nós vamos iniciar nessa manhã falando do livro de Juízes. Vamos falar hoje um pouco sobre Gideão também. Juízes capítulo 6, versículos 11 ao 14. Diz assim: Um dia, o anjo do Eterno sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, pertencente a Joás, o Abizerita. Gideão, seu filho, malhava o trigo num tanque de esmagar uvas, escondido dos midianitas. O anjo do Eterno apareceu a ele e disse: O Eterno está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu:
comigo, Senhor? Se o Eterno está conosco, por que estamos nessa situação? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais e avós nos contavam, afirmando: o Eterno nos libertou do Egito. Na verdade, o Eterno não quer nem saber de nós. Ele nos entregou nas mãos dos midianitas. Mas o Eterno insistiu: use a força que você tem. Liberte Israel da opressão dos midianitas. Sou eu quem está enviando você. A gente costuma ver muitas pregações e até quando a gente lê, algumas pessoas falam: Gideão era um covarde. Gideão tinha medo, ele era um medroso, ele estava fazendo um trabalho que era para ser feito no campo, ele estava fazendo num lugar bem escondido, pequeno, porque ele tinha medo. Eu já vejo Gideão diferente, eu vejo Gideão alguém inconformado. Talvez todo o povo dizia assim: não saia, se esconda, não dá para a gente malhar o trigo, não tem como a gente preparar o nosso trigo, porque se a gente for para o campo, os midianitas vão vir, já tem 7 anos que eles nos perseguem. E se você ler um pouco desse capítulo para trás, você vai ver que os midianitas, eles destruíam tudo, todos os animais, não ficava nada para o povo de Israel. E eu vejo que Gideão, talvez naquele dia, quando ele levantou, isso eu imagino. Gideão, quando ele levantou naquele dia, ele talvez ouviu alguém dizer assim: não vá, é perigoso. E ele dizia: não, eu vou, eles não vão me parar. Mas também Gideão era um homem que tinha muitas crises dentro dele. E quem nunca? Quem nunca teve crises? Eu me lembro de uma época em que, sentada aí como você está, eu estava em uma determinada igreja aqui em Fortaleza, e enquanto o pastor pregava sobre oferta, eu estava sentado passando a maior seca de toda a minha existência, eu acho. E eu dizia assim: Deus, eu não acredito nisso que esse homem está falando, porque eu tenho a impressão que o Senhor tem filhos favoritos. Por exemplo, esse cidadão que está falando aí está contando um monte de vantagem, de bênção que Deus fez na vida dele. Mas se o Senhor é Deus justo, igual para mim e para ele, o Senhor está escolhendo mais a ele do que a mim. Porque na minha vida o Senhor parece que esqueceu, não está fazendo nada. Pelo contrário. Era assim que eu me sentia. E talvez Gideão, talvez não, a Bíblia mostra que Gideão também se sentia assim. Ele diz para o anjo do Senhor, ele diz: Senhor, os meus avós falam dos feitos que o Senhor fazia. E cadê? Olha isso aqui que a gente está vivendo. Que situação é essa? O Daniel, a gente fez uma visita semana passada na casa de um casal. E ele dizia para aquele homem que estava passando basicamente por isso: pastor, cadê Deus para fazer alguma coisa? Ele não está vendo? Será que ele não está me enxergando aqui? É só quando eu penso que estou levantando, vem outra onda mais forte, tome outro caldo, eu tombo no chão e eu já não estou suportando mais. E a gente aconselhava esse homem, isso é uma crise de tantas pessoas, queridos, dentro da igreja. Mas deixa eu dizer, muito dessa crise que você vive, se você tem sido alguém reto e íntegro diante do Senhor, porque isso é muito importante. Muito é colheita do que a gente plantou lá atrás. Mas muito não é pelo que eu sou hoje, mas pelo que Deus vai me tornar amanhã. São pelas vidas que Deus tem para que eu alcance, porque o propósito de ninguém é sobre nós mesmos. O meu propósito sempre fala para o outro, é sempre para o outro. Por que que você quer ganhar tanto dinheiro? Ai, porque eu quero uma casa, para mim, é por isso, para mim, é para eu e minha casa. E Deus não vai te dar dinheiro. Deus não vai te dar dinheiro, eu sinto muito. Você vai trabalhar muito, você pode enricar, mas prosperidade você nunca vai desfrutar. Porque propósito fala para o outro. É para o outro. E muito do que você vive hoje, das batalhas que você vive hoje, se você tem uma vida alinhada com Deus, tenha certeza disso. Faz parte do propósito que você vai viver no amanhã. Uma parte dessa luta é Deus te preparando. Irmãos, a escola de Deus não tem como você
passar assim, sem passar pela prova. Tipo assim, o meu esposo não fez maternal. Foi maternal que você não fez, amor? E sofre consequências terríveis disso até hoje. Porque para pintar um quadradinho é difícil, né? Ele queimou etapas, porque olharam para ele e falaram, esse menino é muito inteligente, bota ele, promove ele. No reino de Deus não tem promoção. Não é assim, você viu, tá, essa menina é muito bonitinha, passa ela para a próxima série. Não. Você tem que passar por cada etapa e ser aprovado em cada etapa. É assim. Eu falava com alguns discípulos nossos. É fato, irmãos, que o pai, ele prepara a terra. O pai, ele vai lá, ele arranca a touca, ele tira a touca, ele prepara o terreno, ele aduba. É ou não é? A Bíblia diz que o homem próspero, o homem justo, ele deixa herança para o filho dos filhos. Ou seja, nós, sendo justos, vamos deixar herança para os nossos netos. É fato. Mas isso não vai privar os meus filhos e os meus netos de passarem as próprias lutas deles. E a gente fala para os nossos discípulos, às vezes a gente olha para algum deles que estão passando aquilo que nós passamos. E a gente quer dar uma ajuda, né? A gente quer botar no braço, a gente quer... Espera aí, bate aqui, aí não, bate aqui. Mas tem momentos que Deus não vai permitir. Não permite. Porque tem lutas que a gente precisa passar mesmo. Hoje eu olho para trás e digo assim, meu Deus, eu tinha que passar. Porque eu precisava conhecer aquele Deus lá dos vales também. Não só o Deus dos montes. Mas, voltando para cá. A Bíblia diz que Deus apareceu para Gideão e fala, forte guerreiro. Gideão diz assim, eu? Forte guerreiro? Está falando comigo? Não combina, porque... Primeiro, eu não sou guerreiro, eu não tenho lutado nada. Estou até escondido nos últimos dias, porque eu prefiro evitar a luta. Sabe que é até característica de algumas pessoas. Você já viu pessoas que têm questões para resolver, mas não resolvem porque querem evitar conflitos. E ficam amarradas a essa situação, sofrendo, simplesmente porque preferem evitar conflitos. É um sofrimento 100% desnecessário. Nem faz parte do projeto de Deus. E Gideão está lá dentro, aí Deus chega para ele e fala assim, você é forte, você é guerreiro. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus, ele não olha para a gente como a gente está no nosso estado atual. Quando Deus olha para você, ele vê o propósito. Eu já falei aqui na igreja, mas eu vou repetir. Um dia eu estava no meu quarto e eu disse para Deus, Senhor, eu não consigo entender o teu amor em alguns aspectos. Eu não consigo entender, e eu vou lhe explicar a Deus, eu vou ser clara. Claro que eu não precisava explicar, porque ele sonda meu coração, mas a gente conversando com o pai é assim, né? E eu disse, pai, como é que o Senhor ama? Agora eu vou pegar ele, quero ver ele ter resposta para isso. Como é que o Senhor ama um homem que estupra uma criança, um bebê? Me diga. Como é que o Senhor consegue amar um monstro desse, um nojo de gente como essa? Eu não consigo entender, porque para mim eu quero que ele vá para o inferno e queime todinho isso, e depois ele ser gerado de novo, só para queimar de novo. Assim que eu penso. É ou não é, gente? Você vê uma notícia dessa, não dá uma indignação? Aí Deus ama uma criatura dessa. E eu disse, Deus, me explica, porque eu não entendo. E Deus foi tão suave e tão claro na resposta que Ele me deu. Ele disse assim, filha, eu amo o meu projeto inicial. Uau! Eu não consigo imaginar Deus sentado no trono, escrevendo a vida de alguém, e nessa vida dizendo que ele vai ser um agressor de crianças. Deus não escreveu isso para ninguém, isso é a pata do Satanás mesmo, que tem sujado a humanidade. Então, quando Deus olhou para Gideão, ele não estava vendo um covarde, um medroso, um fugitivo, um escondido. Ele não estava vendo, ele estava vendo um guerreiro. Porque no dia que ele escreveu a história de Gideão, ele planejou guerreiro, libertador da nação. Sabe, quando Deus olha para você, ele não vê o que o diabo diz que você é.
Quando Ele olha para você, moça, Ele não vê para você, Ele não vê em você aquela ação maligna que carrega geração após geração na sua família da pomba gira. Ele não vê isso. Ele vê um projeto idealizado por Ele, Pai de amor. Quando Ele olha para a sua vida, Ele não vê a depressão, porque Ele não planejou a depressão para você. A minha irmã conta no testemunho dela. A minha irmã teve depressão por anos na vida. Isso não é novidade, por isso eu posso falar abertamente aqui. Anos eu vi minha mãe pegando a minha irmã desfalecida nos braços, descendo pelas escadas da nossa casa, colocando a minha irmã dentro do carro. E ela, minha mãe, com a minha irmã tinha 9 anos, eu tinha 12 anos, meu irmão tinha 6 anos, e corre para o hospital com a minha irmã, porque ela tinha um problema de um sangramento que não tinha fim, e ela tinha uma tristeza que consumia a alma dela para sempre. E aí, nas madrugadas, eu ficava no estacionamento, eu com 12 anos, cuidando do meu irmão de 6 anos, e a minha irmã internada no hospital, com a minha mãe, madrugada dentro, no estacionamento. E aí ela chega para um psicólogo cristão, muito cuidado com quem você vai procurar. Eu não sou contra psicólogos, mas tenha cuidado, porque ela foi procurar um psicólogo cristão. Ela acordava chorando, ela dormia chorando. Para quem já leu o livro de Jó, sabe que Jó, ele tem um momento da vida dele que ele diz assim: Deus, eu penso em dormir para esquecer a dor, mas eu tenho pesadelos, então nem no sono o Senhor deixa que eu tenha paz. E essa era a vida que ela vivia. E ela procurou um psicólogo cristão que disse para ela o seguinte: minha querida, é porque Deus fez pessoas para serem felizes e outras Ele fez para ser tristes. Esse Deus que Ele fala, talvez seja o mesmo que a Bíblia diz, Mamon, outro Deus, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo, que eu conheço, não projetou ninguém para tristeza. Até porque, se você for estudar na ciência, não existe hormônio para definir a tristeza. Você sabe que não existe nenhum hormônio dentro de nós. Deus não colocou nada, nem hormônios em nós, que vão deixar você triste. Mas existem vários outros, se eu não me engano, 5 ou 6, que vão levar você à felicidade, ao prazer, à alegria. Isso é o que Deus coloca, porque nós somos a essência dele nessa terra. Então, quando Deus olhou para Gideão, ele não viu o momento, ele viu o propósito. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê o momento. Ele não vê nem o pecado que a pessoa está cometendo agora, porque pecado, Ele é especialista em perdoar. E o mais interessante é que Ele, sendo Deus, ensina o homem a esquecer. Porque é assim, ó, eu não consigo perdoar o irmão fulano que falou de mim. É inconcebível. Não tem perdão. Aí o nosso Deus, o único perfeito, cheio de amor, Ele vai lá na palavra dele e deixa escrito: dos seus pecados, eu já nem me lembro mais. Ele diz ainda por cima: eu joguei num mar, chamado mar do esquecimento. Ele está ensinando para o homem: ei, se eu, sendo Deus, onipotente, onipresente e onisciente, que sei tudo, consigo dizer para você, eu esqueço, por que você não dá conta de esquecer? Por que você amarrou esse negócio aí e você não solta para dar crédito à sua infelicidade? Eu ouvi acho que ela é pastora, falando, e eu vou só repetir um pouco do que eu vi, um pedacinho do vídeo dela, eu achei muito interessante. Acho que é Fabi Melo, que ela diz assim: você já chegou alguém na sua casa e você diz assim, não repara a bagunça? Né? Não repara a bagunça. Tem muitos cristãos que estão fazendo isso. É triste, é amargurado, é rancoroso, não ama ninguém, não perdoa ninguém, mas sempre está dizendo assim, é porque, sabe, eu sofri muito na vida. Não repara a bagunça? Arruma a bagunça. Arruma a bagunça. Organiza.
Deixa a visita só um instantinho, só um minutinho. Eu vou só organizar aqui, porque eu sei que você vai reparar na bagunça. Ninguém que entra na casa de alguém que está bagunçado, não tem como não reparar na bagunça, gente. Principalmente se for uma mulher. Ela reparou, ela sabe tudo. É ou não é? Se for uma mulher organizada, então, aí é que sabe mesmo. Então, não adianta dizer não repara a bagunça, porque todo mundo vai reparar na bagunça. E alguns ainda vão falar da bagunça. Se for amigo de verdade, vai falar para você. Se for falso, vai falar para os outros. Aí, se você ficar sabendo depois por outros, você já seleciona suas amizades. É fácil, gente. É um negócio fantástico, né? É fantástico. A gente estava esses dias aqui numa sala, numa reunião, e um dos pastores estava com a gente e falou assim: pastora, seu queixo está sujo de bolo. Eu falei: você é meu amigo. Porque só amigo diz: ó, seu dente está sujo. Seu olho tem remela. Né? Querida, você tem mau hálito. É ou não é? O inimigo, ele diz para os outros. O falso diz para os outros. Mas o amigo diz para você. Não se chateie com pessoas que são sinceras. Porque, de fato, são amigos. Amigos. Eu costumo ver algumas pessoas na rua e eu digo: gente, essa mulher não tem uma amiga para dizer que essa roupa dela está feia, que esse short não cabe nela e que essa blusa está sobrando banha? Não tem uma amizade, uma única, nem a mãe dela tem coragem de dizer. Algumas pessoas me disseram assim: não, pastor, às vezes a gente diz, mas a pessoa... Aí é outros 500, né? Então, é outro papo. Você sabe o que significa o nome Gideão? Gideão quer dizer aquele que destrói. Aquele que destrói. Parecia com alguém que estava destruindo alguma coisa? Malhar o trigo num lugar de pisar uvas? Pequeno, apertado? Não parece. Talvez se alguém te apresentar o projeto que Deus tem para a sua vida hoje, assim de cara, você não vai nem conseguir acreditar. O meu nome, Dalila, significa meiga e dócil. Se meu pai, minha mãe, minha irmã e meu irmão estivessem aqui, vocês teriam ouvido uma grande gargalhada agora. Meu marido está aqui, ele lembra, né, amor? O significado do meu nome, assim como o nome de Gideão tem um significado, todos os nossos nomes aqui têm. O meu nome significa meiga e dócil. Mas durante muito tempo da minha vida, isso era uma característica impossível. Meiga, de jeito nenhum. Porque o meu maior prazer era que se você dissesse uma palavra, eu te repetia 2, 3, infinitas e te deixava no chão. E depois, pastora, sem nenhuma preocupação, nem peso na consciência eu ficava. Pelo contrário, eu contava vantagem disso. Dócil, amável, gentil, não mesmo. Porque a gente se torna aquilo que o meio em que a gente vive faz com a gente. Só que eu não tinha um entendimento que eu podia barrar as influências do meio e me alimentar de uma fonte que poderia me transformar nisso, nessa essência. Uma vez eu estava em Salvador, sentada na mesa com umas pastoras, e uma pastora olhou para mim e falou assim: pastora, o meu sonho é ser um dia como a senhora. Eu falei: como eu? Como? Não sei, a senhora é tão doce. Eu falei: meu Deus, está funcionando mesmo. Não é que ele transforma. Porque, irmãos, eu estava sendo apenas eu naquela mesa. E Deus estava mudando a essência assim, transformando naquele projeto que Ele mesmo tinha. Eu vim aqui nessa manhã dizer para você: Deus tem um projeto, um plano. E você precisa descobrir quem é você para viver esse projeto. Porque você não é aquilo que o seu pai disse que você é. Você não é aquilo que sua mãe disse que você é. Você não é aquilo que o seu chefe tem dito que você é. Você é o que o Deus dos céus, o Deus que criou os céus e a terra diz que você é.
Por que o diabo quer destruir a família? Porque a família é o lugar perfeito, é o ambiente perfeito para gerar destino. Então, se ele destrói a família, ele acaba com a família, aqueles filhos não vão ter quem dê o destino. E aí vão gerar uma nova família sem propósito, sem princípio, sem destino. E geração após geração isso vai sendo passado. Mas Deus chamou você, Deus escolheu você para dar um basta, um ponto final nessa situação. E dizer, a partir da minha vida, a partir da minha história, vai ser escrita uma nova trajetória. A minha família vai ser uma família de princípios. A minha casa, os meus filhos vão ser como flechas que acertam o alvo. Porque eu sei quem eu sou em Cristo. O diabo não quer que você seja quem Deus planejou para você ser. Porque se você for exatamente o que Deus planejou na sua vida, você vai ser um sucesso. Ninguém vai poder te deter. Ninguém. Forte, guerreiro. E aí interessante, olha só, o que a Bíblia diz aqui no versículo 14, no final, diz assim: use a força que você tem. Gideão já tinha vencido quantas batalhas? Gideão já tinha matado quantos guerreiros do reino inimigo? Diga comigo, nenhum, pastora. Mas Deus não está esperando Gideão fazer. Ele já está chamando à existência aquilo que está dentro de Gideão. Ele diz, use a força que eu já te dei. Talvez você está aí ouvindo essa palavra e dizendo assim, mas como? Eu não sei por onde começar. E Deus está dizendo, o que você precisa já está dentro de você. Use a força que eu já te dei. Use a força que eu já te dei. Em dezembro nós estávamos em Manaus e muitas coisas começaram a ferver no meu coração, muitas revelações referentes ao nosso futuro. E eu dizia, Deus, por onde eu começo? Cadê? Por onde? Eu não sei nem por onde começar. E aí a gente está lá na escola de profetas em São Paulo. E todo pastor que pegava o microfone já começava, use o que Deus já te deu. Comece com o que você tem. Ei, você quer ver a chave da sua vida mudar? Você quer entender de fato quem você é e qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Comece usando o que Deus já te deu. Ele te fez forte. Ele te fez nação santa. A Bíblia diz que você é povo adquirido de Deus. Sabe o que quer dizer? Deus adquiriu a sua vida. Ele é o dono da sua vida. E agindo Deus, quem impedirá? Não é o diabo que tem poder. Não é você que vai fazer. Mas é Deus em você a resposta. Gideão, ele lutou um pouco. Ele desistiu. Ele questionou. Mas ele se posicionou. Ele decidiu acreditar no propósito. Ele disse, Deus está dizendo que eu sou guerreiro, então eu sou guerreiro. Imagina, gente, Gideão saindo lá do esconderijo, encontrando com os amigos da faculdade. E os amigos sabendo que Gideão era aquele que ficava escondido lá, malhando o trigo no lagar. Os amigos dele nenhum malha o trigo. É tudo um bando de preguiçoso. Mas ficava criticando o Gideão que ia. Isso não está na Bíblia não, eu estou escrevendo agora. Gideão saindo e dizendo, olha, Deus disse que eu sou um forte guerreiro e que eu vou vencer os midianitas. Meu Deus, eu não sabia que aquela caverna tinha influências para destruir neurônios. Gideão ficou doido. Bateu. Meu filho, você caiu lá dentro do esconderijo? Aconteceu alguma coisa? Entrou um qualquer e saiu um guerreiro. Sabe o que eu estou dizendo?
Ninguém além de você precisa acreditar no propósito. Ninguém. Mas você tem que acreditar. Também não vale o mundo inteiro acreditar e você não acreditar. O poder de viver quem Deus planejou para que você seja está na sua mão. Você é a única pessoa que pode desatar esse projeto. Por isso que Deus diz para você assim: use a sua força. Sabe o que Deus está dizendo? Pare de ficar reclamando. De dizer, tá difícil. É muita luta. Meu Deus, eu não estou aguentando mais. Ei, para. Ele está vendo que é difícil. Ele está vendo que é muita luta. Mas também Ele já te capacitou para superar, suportar, passar, vencer e passar por cima de tudo isso e desfrutar do que Ele tem. Está dentro de você. Coloque sua mão assim sobre o seu ventre, de todo mundo. E diga assim: aqui, dentro de mim, está o poder da mudança. Quem é que habita em você? Isaías capítulo 48, versículo 7. Diz o seguinte, Isaías 48. E isso foi só o começo. Tenho muito mais a revelar, coisa que vocês nem sabem que existe. A Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós. A Bíblia está dizendo, meu filho, tem tanta coisa que eu quero te mostrar, mas você precisa entender quem você é. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é um fraco, um rejeitado. Sabe, eu me lembro agora da história do filho da pastora Alda Célia. Ele chegou em casa um dia e disse, mamãe, eu ganhei um prêmio na escola. E a mãe dele disse, foi filho, um prêmio? Uau, que prêmio que você ganhou? E ele disse, não, mamãe, não foi um prêmio bom não. E ela disse, não? Mas então me diga qual foi o prêmio. Ele disse, eu ganhei o prêmio de adolescente, garoto, mais insignificante da minha escola. E a Alda Célia, gente, eu estou falando certo? E a Alda Célia se levantou e disse, eu vou naquela escola, eu quero saber quem chamou meu filho de insignificante, eu quero saber quem, com que autoridade. E mãe é assim, né? Mãe vai para rodar a baiana mesmo, pode ser ela quem for. Fale mal, não, Toneide. Chame nossa cria de torta para você ver. Então ela não é diferente. E aí ele disse, calma mãe, calma. Não aconteceu nada comigo. Eu sei quem eu sou. Eu sei que Jesus não me fez insignificante. Sabe por que eu recebi esse título, mãe? E ela disse, por que, filho? Ele disse, porque a única criança que estava preparada naquela escola para receber esse título era eu. Porque eu era a única criança que sei quem sou, aquela identidade não ia afetar quem eu sou. Você tem que ter certeza quem você é em Cristo. Você é mais que vencedor. A Bíblia diz que você pode todas as coisas, então você pode todas as coisas. E aquele adolescente disse, só eu podia ser chamado de insignificante. As vozes lá de fora não podem calar a voz aqui de dentro. E algumas vezes, quando as vozes lá de fora calam aquela voz aqui dentro, se for preciso, Deus faz como Gideão, como Ele fez com Gideão. Ele se apresentou e disse, forte, guerreiro, use a força que você tem. Hoje, para algumas pessoas está sendo preciso, a voz de dentro foi calada pela voz de fora. Deus me trouxe aqui para dizer, forte, guerreiro, use a força que você tem. Use a força que você tem. Pastora, como eu descubro quem eu sou? Vamos em Mateus 16. Vamos caminhar para o final. Mateus 16. 13
ao 18. Diz assim: quando chegou às vilas de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: o que o povo anda dizendo a respeito do Filho do Homem? Eles responderam: alguns pensam que é João Batista, outros acham que é Elias, há quem pense que é Jeremias ou alguns dos profetas. Ele insistiu: e vocês, quem acham que eu sou? Simão Pedro declarou: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. 17 e 18. Jesus afirmou: Deus o abençoou, Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem de fato eu sou. Agora vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. Essa é a pedra sobre a qual vou edificar a minha igreja. Uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço. Levante sua mão comigo e diga assim: eu sou a igreja. Você quer descobrir quem é você? Você precisa conhecer quem de fato é Jesus. A imagem de quem de fato é Jesus tem que estar clara para você. Porque quando Pedro descobriu, quando Pedro disse: tu és o Cristo. Para você, quem é Jesus? Responda dentro do seu coração, aí na sua mente. Quem é Jesus para você? Ele é amor, Ele é vida, Ele é paz. Quem é para você, Jesus? Uma vez que você sabe quem é Jesus, Ele chama você pelo seu nome. E Ele diz: forte guerreiro, use a força que eu já te dei. Ele disse para Pedro: Pedro, não foi um livro que você leu que disse quem eu sou. Não foi um professor da escola dominical que disse para você quem eu sou. Você sabe quem eu sou porque você tem relacionamento comigo. Sabe por que é importante você saber quem é Jesus? Porque quando vierem as lutas, as tribulações, você vai poder discernir: epa, essa aqui não parece com o meu Jesus. Sai fora, Satanás, para trás de mim. Quando você conhece Jesus, você olha para a tribulação e você diz: pai, estou entendendo. É entre eu e tu o negócio, é uma prova, mas eu vou ser aprovado, manda. Quando você conhece Jesus, você não rejeita o propósito. Quando você conhece Jesus, você não sofre na tribulação. Paulo, preso, açoitado, como ele conhecia o Deus a quem ele servia, ele não se deixava levar pelas circunstâncias. Porque quando a gente começa a cumprir o propósito, irmãos, sabe aquele videozinho da abertura? Aquela luta, aquela guerra, é para isso que você está sendo preparado. Gideão estava lá, e liderar um exército para vencer o inimigo opressor. Sabe o que é legal? Se Deus do céu fizesse assim, os midianitas, não é assim? Mas Deus olha para a terra, um dedinho só de Deus ia acabar com esse sofrimento todinho, ia ou não ia? E tem crente de joelho: Senhor, basta uma palavra tua, Senhor, só uma palavra. Não está suficiente, meu amor? Quer um pouco mais? Isso aqui não está suficiente. Uma palavra, você ainda quer mais uma, gente? Alguém, por favor, começa a contar quantas palavras tem na Bíblia. Te dou 15 minutos. Dá conta? Senhor, uma palavra tua, Senhor, e toda essa situação muda, gente. Uma palavra do Senhor e os midianitas caíam por terra. Mas ele não queria uma palavra.
Ele queria pegar Gideão e dizer: ei, eu te fiz capaz de vencer isso, meu filho. O poder que eu te dei é maior do que tudo isso. E em você, eu quero manifestar a minha glória. Se for eu sou Deus, eu posso todas as coisas. Mas se for em você, as pessoas lá fora vão ver que de fato eu sou Deus. Tudo é para a glória dele. Aí ele pega Gideão. Ei, forte guerreiro, sai daí. Pega a espada. Vai, luta, peleja contra os inimigos e vence. Se Gideão diz assim: poxa, pai, porque o Senhor não diz uma palavra só e destrói esse povo, então eu vou voltar para aqui mesmo. O nome dele estava aqui na palavra. Não como um guerreiro, certamente. Não como um guerreiro. Sabe o que eu estou dizendo para você? Você vai descobrir a sua identidade quando você conhecer quem é Jesus. Mas conhecer quem é Jesus não vai te isentar das batalhas, mas vai te fazer diferenciar as batalhas. Vai saber identificar, vai fazer você identificar aquelas batalhas que o próprio Deus quer que você trave, e aquelas outras que o diabo, o inimigo das suas almas, está preparando contra você. E você vai saber se posicionar em cada uma delas. E uma vez que você se posiciona, quando vierem as vozes lá de fora, você vai dizer: pode vir, aqui ó, eu sei quem eu sou. Você vai dizer como aquele adolescente disse: mãe, só eu podia receber o título de insignificante, porque eu não sou insignificante, eu sou o filho de Deus, eu sou aquele a quem Ele propôs algo grande e que vai cumprir, porque eu tenho um coração disponível. Você quer saber quem você é? Mergulhe em conhecer quem Jesus é. O segredo é intimidade, é relacionamento. Fique de pé nessa manhã. Você sabe, eu quero encerrar com essa fala e depois nós vamos orar. Você sabe por que você não tem recebido bênção nenhuma do Senhor? Só um silênciozinho aqui, porque eu não me escuto. Você sabe por quê que você não tem recebido bênção nenhuma do Senhor? Eu vou te explicar. O carteiro chegou lá na sua casa, mas você não sabe o seu nome. Você não sabe o seu nome. E o carteiro chegou com uma grande encomenda, uma grande bênção, um grande presente. E ele bateu na porta. Ele falou: Jaqueline mora nessa casa? E a Jaque está na porta, ela diz: quem, senhor? Jaqueline. Não conheço. Não é aqui, está aqui o endereço, o nome, Jaqueline? Não conheço. Jaqueline, não conheço. Ah, então tudo bem, eu vou levar de volta. Não é aí a Jaque, não é você? Não, leva de volta. Sabe por que você não está recebendo? Porque você não sabe quem é você. O Senhor quer te entregar, mas quando Ele vai te entregar, você não sabe. Não sou eu. Não sou eu. Não é para mim. Cuidado com o que você rejeita. Cuidado com o que você rejeita. Eu quero que você agora feche os seus olhos. Nós vamos falar com o Senhor, porque Ele tem falado conosco. E nós vamos dizer: Pai, eu quero te conhecer. Eu quero ter uma revelação clara do Senhor, do teu amor. Porque eu sei que através dessa revelação o Senhor vai mostrar quem eu sou. O Senhor vai me conduzir por um caminho de propósito. O Senhor vai me fazer vencer as batalhas, assim como o Senhor fez com Gideão. Eu sei, Deus, que o Senhor está me chamando para guerrear com ousadia, com força. Mas eu necessito desse transformar dentro de mim hoje. Eu preciso, Senhor, entender quem de fato eu sou. Eu quero estar pronto, eu quero estar pronta para receber o que o Senhor tem. E eu quero aceitar, ó Pai,
o teu chamado e o teu propósito. Revela-te a mim nessa manhã.